Vamos conversar com o advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, também integrante do grupo Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Glauco, tudo bem? Prazer estar com vocês de novo por essa manhã. Tudo certo, prazer é nosso em recebê-lo, Fabiano. E o Prerrogativas tem estado na mídia aqui. Primeiro queria tratar com você dessa notícia, e bota muitas aspas nessa notícia, né, do jornal Estado de São Paulo, afirmando que estaria sendo elaborada uma proposta de reforma do judiciário pelo grupo Prerrogativas, que seria inclusive apresentada ao ex-presidente Lula como um projeto de eventual novo governo, com modificações, por exemplo, no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Como é que você viu essa matéria publicada pelo Estadão? E eu queria que você falasse também se existe, de fato, esse projeto. Ô, Glauco, na verdade esse projeto não existe, a gente não pode nem falar muito sobre ele porque ele não existe mesmo. Me parece aí uma forçação de barra do Estadão para envolver novamente o grupo Prerrogativas em alguma grande celeuma, como recentemente foi feito no caso do Jantar e outras matérias correlatas em geral, né? Acho que é mais uma tentativa também de trazer pauta do ex-juiz Sérgio Moro, tentar dar uma força na campanha para ele, porque parece que ele não consegue decolar de jeito nenhum. Mas o grupo não tem mesmo, Glauco, nenhum tipo de proposta de reformulação do nosso sistema de justiça, em que pese a maior parte dos integrantes sentirem necessidade, sim, de mudanças no nosso sistema. Então, assim, o grupo, se chamado em algum momento para discutir ou para apresentar sugestões, certamente essas sugestões serão discutidas com muito prazer com o presidente Lula ou com qualquer outro presidente candidato que pretender, né, ouvir o grupo Prerrogativas nessa questão. Mas hoje não há mesmo uma proposta. Entendemos, sim, que o CNMP precisa de mudanças, que o CNJ precisa de mudanças, e que todo esse nosso sistema ele precisa ser mais independente e forte, inclusive o Ministério Público. Nós defendemos, sim, a independência e a autonomia do Ministério Público enquanto instituição, e que essa instituição não sirva para interesses políticos pessoais de algumas pessoas, como é o caso que você viu recentemente que aconteceu na Lava Jato, que muitos dos integrantes da Lava Jato fizeram essas operações midiáticas, essas operações, né, gigantescas que estão ruindo e que causaram grande prejuízo às pessoas, com caráter persecutório. Então, nós defendemos, sim, que o Ministério Público seja independente, autônomo, mas que não sirva para consubstanciar esses interesses políticos de alguns membros. Então, assim, o grupo não tem mesmo uma proposta. Podemos, assim, acho que vamos caminhar em algum momento para discutir isso, para de uma forma orgânica fazer esse debate, mas ainda não fizemos. Não há qualquer tipo de proposta do grupo Prerrogativas sobre o sistema judicial. Creio que os partidos têm pessoas, têm quadros técnicos qualificados para esse debate também. Então, é natural que um partido como o Partido dos Trabalhadores, o maior partido da esquerda, tenha aí já proposta, esteja pensando em algumas coisas, mas o Grupo Prerrogativas não participou, mas estará, sim, à disposição quando for necessário fazer esse debate. E o que eu achei fantástico nessa matéria do Estadão, né? Inclusive o Luiz Nassif fez um artigo muito bom analisando essa matéria, é que a proposta de fato ali, ela não é detalhada, porque como você falou, a proposta não existe e mesmo assim ela é atacada. Né? O Estadão vai ali, escuta 4 fontes que são lavajatistas, inclusive, entre elas o próprio juiz Sérgio Moro, que diz que a proposta que não é detalhada, que não tem conhecimento, é uma ameaça à democracia. Poxa, mas o nada é uma ameaça à democracia, então. E um procurador também diz que essa proposta não atende o interesse público. E aí você se pergunta, né? Inclusive lendo a própria matéria, que proposta? Isso dá uma dimensão, Fabiano, da dificuldade que vai ser fazer ou discutir qualquer tipo de modificação no nosso sistema de justiça, que já mostrou todas as suas falhas, não só no âmbito da Operação Lava Jato, mas antes e ainda hoje no dia a dia das pessoas. Ô, Glauco, eu acho que todas as mudanças que forem
né, feitas aí no próximo governo serão muito difíceis mesmo. Esse clima lavajatista parece que ele persiste por um tempo ainda. Mas vou te dizer, Glauco, a criação do CNMP, do CNJ, ela foi feita num governo do PT. Então, esses organismos que hoje, inclusive, eles estão defendendo, foram criados no governo do PT. Agora, é natural que após esse período, que não sei se já faz 10 anos ou não, que isso passe por um aprimoramento. Isso é natural de consolidação de qualquer grande instituição, é que se façam reformulações. Então, assim, quem está propondo isso não é o Grupo Prerrogativas. Teve uma proposta de emenda constitucional que foi discutida, foi debatida. Eu acho que ela não atingiu lá o número necessário num primeiro momento, mas eu já vi o presidente Arthur Lira dizendo que voltaria com essa proposta. O juízo de garantias, que eu vi também que nessa reportagem eles fazem crítica, não é proposta do Grupo Prerrogativas. O juízo de garantias é uma proposta da Câmara dos Deputados, foi aprovado no Congresso Nacional. Então, assim, o Grupo Prerrogativas não aprova esse tipo de coisa. Nós somos vozes assim, da sociedade civil organizada, nós podemos debater esses assuntos, mas essas decisões são tomadas no âmbito do parlamento, e nós respeitamos muito as instituições, inclusive o Congresso Nacional. Então, eu acho que esse debate ele é feito de uma maneira muito assodada. Não podemos discutir uma proposta do grupo que sequer existe. Então, desconhecemos mesmo esse tipo de proposta que as pessoas foram ouvidas. Inclusive, essa questão do juiz de garantias, o presidente do STF, Luiz Fux, retirou de pauta, não é, né? É algo que já foi aprovado em lei, já foi sancionado, mas não tá em prática justamente porque o Fux não coloca isso em julgamento, né? Então, a gente vê por aí também que existe o próprio sistema de justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, também outros segmentos resistem bastante a mudanças, inclusive, que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, Fabiano. Perfeitamente. Então, assim, essa discussão do juiz de garantias ela é super importante para evitar que pessoas se usurpem da função jurisdicional, como o Sérgio Moro fez, que acabou corrompendo no nosso sistema judicial. Então, o juiz de garantias é um remédio para esse tipo de situação. Então, isso foi discutido por muito tempo e foi aprovado no parlamento. Então, assim, dentro da nossa divisão aí, né, de poderes, tudo, o parlamento que é o órgão responsável por elaborar esse tipo de proposta, por aprovar esse tipo de alteração legislativa. E isso agora está parado no Supremo Tribunal Federal. Me parece que o presidente até designou aí algumas audiências públicas a respeito, quer ouvir as entidades também, mas já faz tempo. Isso inclusive, é uma afronta também ao parlamento, que o parlamento tem a sua competência para decidir esse tipo de assunto. Então, esse assunto precisa ter, de fato, um desfecho. Ou o Supremo julga que isso não é constitucional, mas o que não dá é para a gente viver nessa situação. Então, esse é um assunto que é urgente também para ser apreciado, que é o juiz de garantias. Agora, falando do ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, nós tivemos aí ele atacando também o Grupo Prerrogativas, não só numa entrevista concedida à revista Veja, mas também pelas redes sociais, chamando de advogados que trabalham pela impunidade, advogados de corruptos, enfim, esse discurso lavajatista que a gente já conhece. Como é que você viu esses ataques feitos pelo ex-juiz Sérgio Moro agora, Fabiano? Glauco, o Sérgio Moro nunca teve qualquer tipo de respeito com a advocacia. Você sabe de episódios aí, já apareceram várias vezes, episódios em que ele desrespeitava claramente os advogados durante as audiências em Curitiba. O ex-juiz Sérgio Moro, ele grampeou advogados. Isso é um grande ataque ao nosso sistema judicial, é você tirar a liberdade que existe entre o advogado e o cliente. E ele era um voyeurismo, né? Ele gostava de ficar ouvindo as ligações das pessoas, fez isso no caso da presidente Dilma Rousseff, fez isso com os advogados do escritório do Cristiano. Então, assim, o Sérgio Moro sempre teve um descaso muito grande pela advocacia. Então, não surpreende esse tipo de postura dele. Agora, assim, ele é advogado. Isso que nós também temos
temos de prestar atenção. Então, assim, na nossa profissão existe um código de ética. Esse código de ética precisa ser respeitado. Advogado não sai por aí acusando outros advogados de corrupção e de defender a impunidade. Nós precisamos ter, né, uma linha de conduta. Então, certamente, essa conduta do Sérgio Moro é passível de apuração até mesmo pela OAB. Então, assim, há sim movimentos, inclusive, para que ele seja representado na OAB por desrespeito aos advogados, o que lhe geraria uma sanção administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, o ataque ao grupo parece que ele está fissurado um pouco na gente, porque o Sérgio Moro ele não consegue debater uma pauta nacional, a candidatura dele não decola, como a gente fala, voo de marreco, né, que é curtinho, são saltos pequenos, então assim, a candidatura dele não decola, e parece que ele encontrou no grupo Prerrogativas um mote para ele manter esse tema sob discussão. Mas assim, o país não vive desse debate só. O Sérgio Moro tem que entender que ele é candidato a um cargo importante, então ele tem que não largar, mas ele tem que se preocupar com outros temas também na campanha. Agora sim, eu concordo com ele que assim, nós advogados, nós precisamos também combater a impunidade, e inclusive a impunidade em relação a ele, porque ele causou prejuízos para o país que são gigantescos. Ele causou prejuízos para o país da ordem de 44 bilhões, segundo o estudo do Diese, só de impostos que deixaram de ser arrecadados. Causou prejuízo gigantesco para o Brasil em desemprego, porque ele destruiu os setores da nossa economia, setor de óleo e gás, setor naval, construção civil. Isso gerou um prejuízo imenso para a nossa economia. Então, nós também estamos dispostos a discutir com ele essa questão da impunidade e não deixar que ele fique impune a esses crimes todos que ele praticou ao longo da sua atuação na Lava Jato. E existe de fato, né, apesar dele nominar o grupo Prerrogativas, existe ali na leitura um ataque ao próprio exercício da advocacia, coisa que inclusive ele já fez, né, e a Vaza Jato mostrou inclusive diálogos em que ele desanca advogados ali, fez isso também publicamente, fez em audiências. Então o que para mim sempre me impressionou, viu, Fabiano, era ver e ainda ver alguns advogados defendendo a Lava Jato e defendendo o Sérgio Moro, mas na prática a operação também foi um exercício contínuo ali de criminalização da advocacia? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Os advogados sempre foram desrespeitados na Lava Jato. Dificilmente se conseguia ali, até nos questionamentos, há diversos vídeos na internet aí que você pode ver o modo jocoso como o Sérgio Moro sempre se dirigiu à advocacia. Então, ele teve ali diversas representações que foram feitas contra ele à época. Então, assim, o Sérgio Moro nunca teve apreço pela democracia, porque o respeito ao advogado é o respeito à democracia. Porque todas as pessoas, Glauco, não importa o crime que tenha sido cometido, todas as pessoas têm direito de defesa, todas as pessoas têm direito de apresentar seus argumentos, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Então, Sérgio Moro, ele subverteu todos esses princípios constitucionais. Então, assim, ele nunca teve apreço pela democracia. E a advocacia nada mais é do que isso. A advocacia é o pleno exercício da democracia. O advogado é ferramenta essencial para que se busque a justiça. Então, esse ataque, sem dúvida nenhuma, não é um ataque a uma pessoa. Ele colocou um vídeo lá na rede social dele, inclusive eu apareço lá também com o Maris, e aquilo não é um ataque pessoal, aquilo é um ataque a toda a nossa categoria. E isso tem que ser repelido também, porque advogado não pode ter esse tipo de prática, advogado não pode ter esse tipo de atitude vil que ele fez, de crítica generalizada a uma profissão. Todos têm direito à defesa, não importa o fato que esteja sendo discutido, mas todas as pessoas têm direito ao devido processo legal. Inclusive é importante você citar esse vídeo em que aparece o Antônio Cláudio Maris de Oliveira, porque aquilo é editado, né, Fabiano? E eu lembrei, quando eu vi aquele trecho ali, eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Maris na revista Fórum, ainda em 2013, que ele falava da questão da cultura punitiva, e quando ele diz ali que depois que aconteceu o crime não adianta punir, ele está falando justamente dessa cultura que na prática não trata da prevenção
do crime, e sim daquilo que já é irremediável depois, porque, segundo ele, o crime, ele disse à época, todo crime é uma tragédia, só que acaba sendo transformado em espetáculo também por conta da mídia. Essa descontextualização e essa circulação desse vídeo editado também é algo que a gente pode chamar de criminoso, Fabiano. Perfeitamente, foi no centro da questão. A fala do grande Mariz, grande amigo, ela foi completamente, ela é correta. O contexto, a explicação que o Mariz deu sobre essa questão da corrupção, que tem que ter mecanismos eficientes de prevenção, não adianta a gente ficar só olhando para punir, para prender, nós precisamos ter um Estado forte que coíba esse tipo de situação. Então, o que ele pega um trecho, pega uma fala pequenininha, que fala, foi aquela que foi colocada, e divulga de uma maneira sorrateira contra uma pessoa que é um bastião na advocacia. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira é uma das pessoas mais respeitadas na advocacia criminal, tem um longo histórico de serviços prestados para a sociedade. Então, esse tipo de colocação, ela é muito, muito sorrateira, mas também não surpreende esse tipo de colocação vindo da forma que veio. Mas, realmente, a fala é completamente tirada do contexto e de uma forma vil foi divulgado. E, Fabiano, para a gente concluir aqui, os integrantes do Prerrogativas convidaram o ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, para um debate público, mas parece que ele não aceitou o convite e continua de pé? Nossa, todos os convites para ele sempre estão de pé. Ele pode, a gente já convidou para debater com integrantes do grupo. A gente poderia fazer a nossa tradicional live de sábado com o Sérgio Moro, certamente seria ótimo para a campanha dele, bombaria a live. A gente só teria um problema no grupo para ver quem participaria, que todo mundo quer participar do debate com o Sérgio Moro. Depois teve esse outro convite também, que era para ele debater com o ministro da Justiça, e ele também foge. Então, o Sérgio Moro, assim, eu acho que ele não quer debater mesmo, o que ele prefere é continuar aí, às vezes, soltando alguma provocação nas redes sociais. Mas isso, ele está perdendo tempo, porque do nosso lado ele sempre vai ter todo tipo de resposta também, porque nós nunca, Glauco, nos calamos aos arbítrios do Sérgio Moro. A única diferença que existe agora é o seguinte, é que ele não é mais juiz, ele não pode mais prenda, né? Ele não pode mais determinar prisão das pessoas. Então, quando ele cai para esse campo democrático, é bom. A gente precisa fazer esse debate com ele, sim, em que pese ele nunca aceitar qualquer tipo de debate com a gente. Fabiano, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Um abraço para todas e para todos. Obrigado. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, integrante do grupo Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.